Se você ou alguém que ama recebeu o diagnóstico de leucemia, é normal sentir medo e confusão. Mas entender o que ela é o primeiro passo para enfrentá-la. Vamos juntos ao nosso guia para sobreviver ao câncer. Hoje, vamos conhecer melhor a leucemia. Vamos lá? É provável que você neste momento já saiba que a leucemia é um câncer que está no sangue. Mas o sangue é um líquido de cor vermelha. E olhando mais de perto, vemos que ele é composto de uma mistura onde a maioria das células são mesmo vermelhas. Mas também tem células brancas e plaquetas, mas em menor quantidade. Todas sendo transportadas em um meio chamado citoplasma. Você também já deve ter passado pela experiência da transfusão de sangue, não é? Já que, de acordo com os médicos, o sangue está fraco e o corpo precisa receber outro sangue. Mas como o sangue ficou fraco? Será que as células que estão nele estão doentes e fracas? Bom, não é nada disso. O citoplasma e todas as suas células originais, vermelhas, brancas e plaquetas, estão ótimas. Elas não têm nenhum câncer. Porém, elas não estão dando conta de manter o corpo vivo porque estão em quantidade inferior ao necessário. Daí a necessidade de aumentar a quantidade das células em circulação no citoplasma por meio da transfusão. Até aqui você deve estar pensando: então é só repetir as transfusões de sangue e tomar antibióticos, certo? Bom, não funciona assim. Com o tempo, o uso recorrente dessas soluções leva a efeitos colaterais insustentáveis. Portanto, é imperativo que, em lugar de remediar os sintomas da leucemia, a causa dela seja tratada objetivamente. E para isso precisamos saber onde e como o sangue é produzido no nosso corpo. O caminho mais fácil é perguntar aos médicos hematologistas. E a resposta simplificada é na medula óssea. Então, o que acontece na medula óssea para o sangue ficar fraco a ponto de recebermos o diagnóstico de leucemia? Para explicar de forma simples, vamos comparar a produção de sangue em nosso corpo com a fabricação de mel. Sim, mel. Aquele que você pode comer e é doce, produzido pelas abelhas. Quem já foi até uma fazenda onde se produzem litros de mel sabe que, na verdade, cada parte do pote veio de uma colmeia. E não vemos as colmeias, porque elas estão dentro de caixas de madeira que lhe dão sustentação e proteção. E como as colmeias se formam dentro das caixas, todo apicultor sabe a resposta. Ao colocar numa caixa de madeira uma única abelha rainha fertilizada, ela vai procriar, ou seja, dará vida a um exército de abelhas operárias, e elas, por sua vez, irão explorar todo o ambiente externo, coletando néctar das flores próximas para produzir o mel. Ao saírem da proteção da colmeia, algumas abelhas operárias não voltam mais. Então a abelha rainha continua a se reproduzir para repor a quantidade de súditos perdidos. E se eu te disser que a mesma estratégia das abelhas é usada na medula óssea? É fácil imaginar cada caixa da fazenda como um osso do esqueleto. Por sua vez, as abelhas operárias são como as células e percorrem as cavidades, trazendo nutrientes, construindo e protegendo o ambiente interno necessário para a reprodução. Por essa comparação, entendemos que dentro da nossa medula óssea tem uma célula que se comporta como uma abelha rainha. Ela é uma célula tronco e é mãe de todas as células do sangue através da omatopoese. Seu nome é hemocitoblasto. Aqui ela evolui para uma hemácia ou glóbulo vermelho, que sairá da medula óssea e irá para a corrente sanguínea. Célula-tronco é a terminologia usada pelos hematologistas para explicar que os hemocitoblastos, que estão em grande número na medula óssea, podem se especializar em vários tipos de célula. Logo, são as células-tronco que vemos aqui a chave para a produção de sangue forte e saudável. Para isso, primeiro, uma delas faz um clone de si mesma, e depois evolui para um tipo de célula especializada, como as plaquetas, também conhecidas como trombócitos. Eles cuidarão das hemorragias do corpo. Eles viajarão pela corrente sanguínea até os sangramentos, vedando-os. E aqui vemos outra célula-tronco se especializando para ser um leucócito, ou glóbulo branco. Sua função agora é combater as infecções por bactérias, fungos e vírus. Ela pertence à linhagem linfóide, quando é um linfócito ou uma célula NK. As demais células do sangue, como as hemácias e plaquetas, pertencem a outra linhagem da família, chamada mieloide.
Agora, por este diagrama, podemos ver os estágios intermediários que o hemocitoblasto passa durante sua especialização. A imagem é a árvore genealógica da família dele. Todas as células que não concluíram a sua maturação são chamadas genericamente de blastos. E se durante a contagem de células a presença de blastos no sangue for maior que 20%, então o médico dará o diagnóstico de leucemia. Se os blastos forem da linhagem mieloide, então a leucemia será do tipo mieloide. Por outro lado, se os blastos forem da linhagem linfóide, então o diagnóstico muda para leucemia linfóide. Outro dado é a velocidade com que o número de blastos aumenta no sangue. Se for muito rápido, dá-se a classificação de leucemia aguda, e se for lenta, a classificação é leucemia crônica. Quanto mais o número de blastos aumenta, menor o número de células especializadas capazes de manter o corpo vivo. Por isso, os médicos dizem que o sangue está fraco. Vejamos o caso da leucemia mieloide aguda como exemplo. A célula precursora, chamada de mieloblasto, pode se especializar em diferentes tipos de glóbulos brancos, conhecidos como granulócitos. Antes, ela precisa se clonar, criando uma cópia de backup de cada cromossomo. Os cromossomos são então alinhados e laçados pelos centriolos para serem separados em duas novas células. Os cromossomos copiados carregam consigo uma biblioteca com os livros de receita de como evoluir no futuro. Um erro durante a operação de cópia dá ao clone uma biblioteca com uma parte ilegível. Quando chega a vez do clone se especializar, ele também se clona primeiro, mas depois não sabe o que fazer sem a receita completa. Ele então tenta de novo, e seu clone também, repetindo a clonagem de novo e de novo sem sucesso, porque todas as bibliotecas copiadas dele estão ilegíveis. Aqui vemos a imagem da medula óssea saudável e como ela ficará cheia de blastos, com maior densidade e pressão dentro do osso. Em algum momento, os blastos transbordam para a corrente sanguínea, viajando para outras medulas ósseas. Ao chegar lá, continuam se clonando e assim consumindo nutrientes que alimentariam as células tronco saudáveis, tornando a produção de sangue mais deficitária em um efeito dominó. Curiosamente, em uma fazenda com várias colmeias, o mesmo efeito ocorre por conta do ácaro varroa destructor. As fêmeas dele botam os ovos nos favos, e então os ácaros nascem juntos com as abelhas. Depois, os novos ácaros são transportados para outras colmeias pelos zangões, repetindo a contaminação até a falência da apicultura. Como não há antibiótico capaz de impedir a infestação, o apicultor faz a prevenção transplantando uma nova abelha rainha na colmeia contaminada. Para isso, ele retira a abelha rainha original e a substitui por outra trazida de outra colmeia. O transplante de células-tronco também consta como opção de tratamento dos médicos. Uma das técnicas de doação de medula óssea se dá por procedimento cirúrgico no qual o osso é perfurado e seu interior é aspirado. Depois, o paciente recebe a nova medula por acesso venoso. As células-tronco viajam pela corrente sanguínea até o interior dos ossos e se alojam de modo a produzir sangue novo. E assim a vida ganha uma nova chance. É incrível como podemos encontrar milagres se soubermos apreciar com atenção, não é mesmo? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreva já e ative o sininho para receber aviso de novo conteúdo. Agradecemos as sugestões nos comentários. E claro, ajude o canal compartilhando com seus amigos. E não perca nosso próximo vídeo. Nele aprenderemos em detalhes por que acontece e como prevenir a leucemia. Te encontro lá.